Fala, galera! Tudo certo por aí? Hoje o papo é sobre o Timão, que já volta a campo para encarar o Santos num clássico daqueles, cheio de história, rivalidade, claro, muita pressão dos dois lados. A data FIFA acabou, o Brasileirão tá de volta e o Corinthians entra nessa 28ª rodada tentando engrenar de vez, ainda mais depois de uma sequência de altos e baixos que deixou o torcedor com aquele misto de esperança e preocupação. O time está na 12ª posição, com 33 pontos, e vai enfrentar um Santos desesperado para fugir da parte de baixo da tabela. E olha, esse jogo na Vila Belmiro promete ser tenso, porque a gente sabe como é jogar lá, o estádio vira um verdadeiro caldeirão, o torcedor empurra o time o tempo todo, e qualquer erro pode ser fatal. Mas calma, porque o Corinthians chega com algumas boas notícias e também alguns problemas para resolver. Entre os retornos mais esperados, o nome que mais empolga a fiel é o de Rodrigo Garro. O meia tá de volta depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha e deve começar no banco, com chance de entrar no segundo tempo para dar aquele toque de qualidade no meio-campo. Outro que retorna é o Memphis, depois de servir a seleção holandesa. Ele também vai ficar como opção no banco, o que mostra que o técnico Dorival Júnior vai tentar segurar um pouco as principais peças para a segunda etapa. Agora, quem tá fora é o Carrilho, que segue em transição física, ainda recuperando o ritmo de jogo. O Hugo Souza também é desfalque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E para piorar, o Dorival não vai estar à beira do campo, cumprindo suspensão, então mais uma vez o Lucas Silvestre vai comandar o time na área técnica, assim como já fez contra o Mirassol. Outros nomes importantes também estão de fora, como Félix Torres, Romero e Matheus Bidu, que cumprem suspensão, além do Vitinho, que passou por uma cirurgia no joelho e deve ficar um bom tempo sem jogar. Ou seja, o Corinthians vai para esse clássico com um elenco meio remendado, mas com algumas apostas interessantes, principalmente entre os jovens. E é aí que entra um dos grandes destaques da semana, Felipe Longo. O garoto de apenas 20 anos vai fazer sua estreia como titular do Corinthians logo num clássico contra o Santos. É coragem, é confiança e também é fruto de muito trabalho. O Longo chegou ao clube ainda criança, com 7 anos de idade, cresceu dentro do Parque São Jorge e vem chamando atenção há bastante tempo nas categorias de base. Foi campeão sul-americano sub-20, disputou o Mundial e, quando o Corinthians precisou pedir sua desconvocação para tê-lo à disposição, muita gente dentro do clube já falava, esse menino vai longe. Agora, o momento chegou. Ele ganhou a disputa direta com Matheus Donelli, que teve chances e acabou não convencendo. O Longo assumiu o posto de reserva imediato do Hugo Souza e agora vai ter a grande oportunidade da vida, defendendo o gol do Timão num dos jogos mais pesados do futebol brasileiro. E a torcida já abraçou a ideia. Tem algo especial quando o Corinthians coloca um garoto da base para jogar, ainda mais quando é goleiro. A história mostra que o clube sempre revelou grandes nomes para essa posição. Então o Felipe Longo entra com moral, confiança e o desafio de provar que pode ser o próximo da lista. A provável escalação deve ter Felipe Longo no gol, Mateuzinho e Hugo nas alas, João Pedro Tcheca, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri formando a linha de 3 zagueiros, Michael, Raniel e Breno Bidon no meio, e no ataque, Yuri Alberto e Guinegão. Um time que mistura juventude, força física e, claro, a esperança de que a volta de alguns jogadores ao banco possa mudar o jogo no segundo tempo. E para completar, tem também o retorno de Charles, que se recuperou de dores no joelho e está novamente à disposição. O momento é delicado, não dá para negar. O Corinthians ainda busca estabilidade, algo que não conseguiu encontrar desde o começo da temporada. Entre lesões, suspensões e oscilações de desempenho, o time viveu de lampejos. O primeiro semestre foi bom, com conquistas importantes no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, mas o segundo semestre virou um desafio de consistência. No Brasileirão, o rendimento caiu, e a equipe precisa reagir se quiser sonhar com algo mais do que apenas escapar da parte de baixo da tabela. E quando a gente fala em reação, é impossível não citar Garro e Memphis. São dois nomes que, no papel, deveriam ser protagonistas, mas a realidade tem sido bem diferente. O Garro, por exemplo, é um baita jogador, tem visão de jogo,
passe refinado, leitura rápida, mas vive uma temporada muito abaixo do que pode render. Até agora, não fez nenhum gol no Brasileirão e tem apenas uma assistência. E isso, para quem veste a camisa 10 do Corinthians, é pouco. É muito pouco. O torcedor sabe que ele tem bola para decidir, mas também entende que as lesões e problemas pessoais acabaram atrapalhando demais seu desempenho. Já o Memphis, contratado com grande expectativa, também não conseguiu emplacar uma sequência sólida. Jogou apenas 13 partidas no campeonato e, entre idas e vindas, parece ainda não ter encontrado o ritmo ideal. E o torcedor olha para isso com preocupação, porque o investimento foi alto. O Corinthians sabia do histórico de lesões dele, tanto no Barcelona quanto no Manchester United e no Atlético de Madrid, mas apostou no talento e na possibilidade de reviver o bom futebol. Por enquanto, essa aposta ainda não deu o retorno esperado. E quando a gente junta as ausências desses dois com as dificuldades do time, dá para entender por que o Corinthians tem sofrido tanto para engrenar. Sem eles, a responsabilidade ofensiva recai toda sobre Yuri Alberto e Guinegão, que acabam sobrecarregados. O Garro, quando está em campo, dá outra dinâmica ao jogo, mas a irregularidade física atrapalha demais. Para se ter uma ideia, ele já ficou mais de 120 dias fora por lesão nesta temporada e perdeu 31 jogos. Isso é muita coisa para quem deveria ser o cérebro da equipe. E a comparação com outros craques machucados não demora a aparecer. Muita gente tem chamado o Garro de Neymar do Corinthians, justamente por causa da frequência das lesões. É duro, mas é verdade. Quando está bem, ele muda o time, comanda o meio-campo, dita o ritmo, mas quando não joga, o time perde criatividade e presença ofensiva. O problema é que essa ausência constante acaba comprometendo o planejamento. O técnico tenta montar uma estrutura em volta dele e do Memphis, mas quando olha para o banco, eles não estão disponíveis. O resultado é um Corinthians irregular, que tem bons momentos, mas não consegue manter uma sequência de vitórias. E o torcedor sente isso. A paciência diminui, as cobranças aumentam e o clima esquenta. Ainda mais quando o time está em campo e não mostra poder de reação. A expectativa é que, com o retorno gradual desses jogadores, o time consiga reencontrar o equilíbrio. Mas o tempo é curto, o campeonato já entrou na reta final e qualquer tropeço pode custar caro. Do outro lado, o Santos tenta desesperadamente sair da zona de perigo. O time, agora comandado por Juan Pablo Vojvoda, investiu pesado na janela de transferências e tenta dar uma nova cara à equipe. E jogar na Vila nunca é simples. O Corinthians sabe que vai enfrentar uma pressão imensa, um adversário que joga pela sobrevivência e um estádio inteiro contra. Por isso, o papel dos mais experientes será fundamental para segurar o jogo e dar tranquilidade aos mais jovens, como o Felipe Longo. E é claro que todo clássico tem aquele tempero especial. A rivalidade é enorme, a história pesa e o torcedor vive intensamente cada lance. O Corinthians entra em campo com o desafio de provar que pode reagir e mostrar força mesmo com tantos desfalques. E, quem sabe, com a garra da base e a volta dos principais nomes, o time consiga transformar essa partida num ponto de virada na temporada. Agora, se a gente olhar com mais calma, dá para ver que o grande desafio do Corinthians nesse momento vai além do que acontece dentro das quatro linhas. O problema é estrutural, é de elenco, de planejamento e até de mentalidade. O time vive oscilando entre boas atuações e partidas apáticas, e isso tem muito a ver com a falta de continuidade de seus principais jogadores. O torcedor sente que o Corinthians é um time que ainda não sabe o que quer ser. Às vezes, parece pronto para brigar lá em cima, e no jogo seguinte já volta a ser aquele time que luta para não cair. Essa montanha-russa emocional vem sendo o retrato da temporada, e Dorival Júnior, mesmo com toda a experiência, ainda não conseguiu encontrar o ponto de equilíbrio. Os números são claros, o Corinthians sofre muito com o departamento médico cheio. Garro e Memphis somam juntos 24 partidas no Brasileirão, um número baixíssimo para quem deveria estar decidindo jogo sim, jogo também. Garro perdeu mais da metade dos compromissos da temporada e ficou mais de 120 dias afastado. Isso quebrou completamente o ritmo dele. O Memphis, por outro lado, até tenta, mas não consegue embalar uma sequência de 3 ou 4 jogos sem sentir algo.
E aí, por mais talento que tenham, acabam não sendo fatores de regularidade. O Corinthians vira um time dependente de lampejos, de boas noites de Yuri Alberto, de alguma inspiração de Breno Bidon ou de um contra-ataque encaixado. É claro que o torcedor entende o contexto, entende que lesão é parte do jogo, mas o que gera incômodo é o custo-benefício. O Memphis, por exemplo, chegou com status de estrela, com um contrato pesado e expectativas altíssimas. E até agora entregou pouco. 4 gols no campeonato, números modestos para um atacante com o histórico que tem. Já o Garro, que na temporada passada encantou com passes precisos e atuações memoráveis, agora sofre para encontrar o ritmo. E isso mexe com o emocional do elenco. Quando as referências técnicas não estão bem, o resto do time sente. E tem mais. O Corinthians hoje enfrenta um cenário financeiro delicado, o que torna ainda mais difícil segurar seus principais nomes. O Garro pode receber propostas no final da temporada, o Memphis também, e o Yuri Alberto, com 50% dos direitos econômicos divididos com investidores, pode sair se chegar uma boa oferta. É a realidade do futebol brasileiro, e o torcedor sabe. Mas dói ver o time sem conseguir montar uma base sólida, ver os jogadores indo embora antes de atingir o auge no clube. No meio disso tudo, o Dorival tenta resgatar a confiança do grupo. Ele aposta muito nos jovens, como o Breno Bidon e Guinegão, que vem mostrando personalidade. O Bidon, por exemplo, já é considerado uma das revelações da temporada, um meio-campista moderno, que marca, chega na frente e tem boa leitura de jogo. O Guinegão, por sua vez, se tornou uma peça importante no ataque, tanto que muita gente acredita que ele pode ser o próximo grande nome revelado pelo Corinthians. E se tem algo que ainda mantém o torcedor esperançoso, é justamente a base. O Felipe Longo é a prova viva disso. O garoto vai fazer a estreia da vida, e todo mundo no clube aposta que ele tem o perfil certo para se firmar. O curioso é que, mesmo com todos os problemas, o Corinthians ainda consegue se manter competitivo nos jogos grandes. Parece que o espírito de decisão aparece quando o adversário é forte. Foi assim na Copa do Brasil, quando o time eliminou o Palmeiras. Foi assim também no Campeonato Paulista, conquistado em cima do mesmo rival, com o Hugo Souza defendendo o pênalti de Rafael Veiga na final. Esse tipo de partida mostra que o elenco tem talento e poder de superação. O que falta é consistência para repetir isso toda semana. E é aí que entra o papel do Dorival e de sua comissão técnica. Ele precisa encontrar uma maneira de manter o time focado, mesmo nas rodadas em que o adversário não é tão badalado. A equipe não pode depender de motivação externa para jogar bem. E o clássico contra o Santos é a oportunidade perfeita para mostrar isso. Jogar na Vila Belmiro nunca é fácil, mas pode ser o jogo que muda o ânimo da temporada. Se vencer, o Corinthians volta a respirar no campeonato, ganha moral e pode até sonhar com uma vaga na Sul-Americana. Mas para isso acontecer, vai ser preciso algo que o torcedor vem pedindo há tempos: intensidade. O Corinthians precisa entrar em campo com atitude, fazer o adversário sentir o peso da camisa. A torcida quer ver vontade, quer ver disputa, quer ver o time se impondo. Não dá mais para ver o time recuado, esperando o jogo acontecer. O torcedor quer o Corinthians protagonista, aquele que marca alto, que briga pela segunda bola e que mostra garra em cada lance. O Dorival sabe que o time tem limitações, mas sabe também que, se a entrega for total, o Corinthians pode competir com qualquer um. Do lado do Santos, a pressão é enorme. O time vive uma temporada caótica, tentando se reconstruir após anos difíceis. A chegada do técnico argentino trouxe novas ideias, mas ainda falta tempo para tudo encaixar. Mesmo assim, jogar em casa dá ao Peixe uma vantagem emocional. A Vila empurra, o ambiente intimida, e o Corinthians vai precisar estar mentalmente preparado para segurar essa pressão desde o primeiro minuto. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O torcedor corintiano pode começar a sonhar. O nome de Gerson voltou a circular nos corredores da Neoquímica Arena com força total. Segundo fontes próximas ao clube,
o meio-campista brasileiro, que estava no Zenit, da Rússia, teria acertado um retorno relâmpago ao Brasil e está prestes a vestir novamente a camisa do Corinthians. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas o burburinho já agita as redes sociais e provoca especulações sobre o impacto que sua chegada poderia ter no elenco comandado por Vitor Pereira. Gerson, que ganhou destaque no Flamengo e rapidamente se firmou na seleção brasileira, mudou-se para a Europa com grandes expectativas, mas sua passagem pelo Zenit teria ficado marcada por altos e baixos. Fontes internas apontam que a adaptação ao futebol russo e a distância da família pesaram na decisão do jogador de retornar ao país. O Corinthians, por sua vez, estaria em negociações avançadas para viabilizar a contratação, aproveitando o momento de indefinição do meio-campista. O retorno de Gerson seria um reforço de peso para o setor de meio-campo do Timão, especialmente em um momento em que a equipe busca maior consistência em competições nacionais e continentais. A torcida, claro, já começou a imaginar combinações com outros destaques do elenco, sonhando com passes precisos, chegada ao ataque e aquela presença que Gerson sempre teve em campo. Ainda não se sabe se a negociação inclui apenas empréstimo ou se haverá compra definitiva, mas a expectativa é de que tudo se resolva nos próximos dias, acelerando a preparação para o segundo semestre da temporada. Enquanto isso, o burburinho continua. Jogadores, comissão técnica e a diretoria mantêm cautela, mas não escondem o sorriso ao comentar, fora dos microfones, que o Corinthians estaria prestes a receber de volta um dos seus talentos mais desejados. Para os fãs, resta acompanhar as redes sociais e as movimentações da diretoria, aguardando o anúncio oficial que, se confirmado, promete ser o grande assunto do futebol brasileiro nas próximas semanas. O que se fala nos bastidores é claro, Gerson está chegando, e o Timão pode estar prestes a ganhar um reforço capaz de transformar seu meio-campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!